Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao nosso último painel do dia, painel Petrobras, principais aspectos da adaptação às mudanças climáticas e o papel da indústria de óleo e gás. Neste painel, iremos debater como as mudanças climáticas impactaram as economias globalmente, com ênfase nos países em desenvolvimento, e como explorar estratégias colaborativas para a adaptação climática no setor de óleo e gás, destacando práticas internacionais, inovações nacionais e abordagens integradas. Estão conosco aqui no palco a chefe de gabinete da IPICA, Ulrika Schopp, a coordenadora substituta de adaptação do Ministério do Meio Ambiente, Adriana Brito, o gerente de mudanças climáticas da Petrobras, Eric Cabral, o vice-coordenador de rede clima do INPE, Jean Ometo, e a analista de políticas e indústria da CNI e moderadora deste painel, Rafaela de Freitas. Rafaela, a palavra é sua. Hello, good afternoon, everyone. Welcome to our panel. Olá e boa tarde a todos, sejam bem-vindas a esse painel no qual iremos discutir o papel da indústria ou do petróleo e gás. Eu vou falar em português, então eu a convido para colocar o seu fone. Muito obrigada. Nós vamos então discutir nesse painel sobre a importância da agenda de adaptação para o setor de óleo e gás. Esse tema é de extrema relevância. Nós que atuamos nesse assunto há bastante tempo já temos internalizado a importância, a urgência em se adaptar aos impactos da mudança do clima, e a sociedade como um todo tem visto isso de forma quase que diária, infelizmente, exponencial. Temos visto, estamos sendo bombardeados por notícias, né, nacionais e internacionais. Agora, em outubro, no leste da Espanha, ocorreu enchentes, inundações, deixando milhares de pessoas ilhadas. Eu acho que choveu em horas, o que era para chover em um ano inteiro. No Rio Grande do Sul, tivemos agora, no início do ano, também enchente devastadora que, enfim, afetou mais de 400 cidades, deixando milhares de pessoas afetadas. Então, essa é uma realidade, infelizmente, que a gente tem visto, e momentos como esse são muito relevantes, que é onde a gente consegue conversar, a gente consegue debater, a gente consegue aprofundar tecnicamente essas discussões. A gente já teve a oportunidade de discutir em outros momentos, então é muito relevante trazer toda essa turma de peso para a gente conversar um pouquinho. E esses impactos que eu mencionei, esses riscos relacionados à mudança do clima, eles afetam a indústria, em especial a indústria de petróleo e gás, de diversas formas. Então, não somente as inundações, as enchentes, mas a gente está falando de ventos, a gente está falando de secas prolongadas, estamos falando de deslizamentos de terras, enfim, afetam a indústria do petróleo e gás de diversas formas. E não somente nas suas instalações, nos seus parques industriais, nas suas plantas, mas principalmente, digamos assim, na cadeia de valor ao qual a indústria, né, está inserida. E apesar do setor ser extremamente avançado, estar bastante avançado nessas discussões, ser um setor que possui estratégias super robustas de adaptação, ainda enfrenta desafios que são inerentes à agenda, né, justamente por estar inserido em uma ampla cadeia global de valor, nacional. E eu acho que por isso que é importante, né, e aí a gente começa a trazer a relevância da atuação conjunta. Por isso que é importante ter uma integração e uma colaboração entre todos os agentes, entre todos os segmentos da sociedade, entre todos os setores. A gente está falando de uma agenda que demanda integração, colaboração, enfim. Então, acho que a gente começa trazendo, nesse sentido, um primeiro aspecto que eu acho bastante relevante, que são as informações, né, os dados. A gente precisa de dados, o setor precisa de dados para tomar decisão. E aí, Jean, eu vou convidar você a fazer a sua primeira introdução aqui para a gente, trazendo como é que funciona, né? Qual que é a relevância dos dados, como que a ciência, como que a tecnologia pode contribuir
com a resiliência climática do Brasil. Então, gostaria que você apresentasse um pouquinho para a gente esse panorama nacional, o panorama global da mudança climática, o que você tem visto, e mais, né? Com essas tendências mapeadas, quais são as principais ferramentas atuais que possibilitem essa tomada de decisão, enfim, né, e contribua com a resiliência climática. Vou passar a palavra para você. Obrigada. Legal. Tá aí já. Legal, Rafaela, obrigado. Eu queria agradecer muito ao convite, a Petrobras, a CNI, também pela interlocução aqui, pelo convite para estar nesse painel, né? E é justamente nessa linha que a Rafaela estava dizendo, né? Nós temos desafios, né, que nós vamos mapear e enfrentar. Em particular, há um clima que ele está mudando e ele vai continuar mudando. Quer dizer, a gente não se adapta, a gente estava até conversando sobre isso, a gente não se adapta a um clima que existia no passado, onde nós constituímos a maior parte das nossas estruturas, infraestruturas e operações, né? E como é que a sociedade se organizou. Nós estamos num processo de mudança, onde nós temos que nos adaptar a algo que nós estamos começando a vivenciar, pelos eventos extremos que a própria Rafaela mencionou, e devem se agravar, né? Então, um pouco que a gente vai falar aqui é sobre essa história. Eu trabalho no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sou vice-coordenador da Rede Clima, junto com o Moacir Araújo, que está aqui, que é o coordenador, né? E a gente tenta fazer justamente essa ponte entre as informações científicas e a tomada de decisão, né? E uma coisa que nos é muito cara e muito importante é a conexão da ciência com o setor privado, a conexão da ciência com as empresas, além, obviamente, da conexão da ciência com a tomada de decisão em nível de governo, né? Então, um pouco que a gente vai navegar aqui é um pouco sobre essa questão de emergência climática, né? Como é que essa cascata de impacto, na realidade, acontece, né? Dados e evidências, a justiça climática, que é um elemento absolutamente central nesse contexto, né? Então, a gente não faz adaptação se a gente não considerar o impacto social dos eventos em si, né? E a questão de solução, inovação, nessa linha de que tipo de ferramenta a gente pode ter para avançar nesse tipo vamos ver, não sei, o filminho está rodando aí. Enfim, então, um elemento muito importante é a gente entender a questão de emergência climática. O que é isso, né? E emergência climática passa muito por essa questão de algo que vem acontecendo dentro de uma dada expectativa, né? E na realidade, isso aí tem se agravado no nível de que os dados que nós imaginávamos que ia acontecer daqui 10 a 15 anos, eles já estão se manifestando. Quer dizer, então, a emergência climática ela é fruto da urgência, não só das ações, mas da intensidade da transformação que a gente vem sentindo. Hoje em dia, a gente tem uma série de ferramentas, esse, inclusive, é um filminho produzido pelo Copérnicos, né, que é uma agência europeia, que mostra como é que o mundo tem mudado nas últimas décadas, né? Quer dizer, então, nós estamos realmente enfrentando, isso é algo que as evidências são cada vez maiores sobre isso, e a questão da incerteza, que ela é parte inerente da própria geração da informação, né, ela vai ficando cada vez menos larga à medida que você vai juntando base de dados. Quer dizer, quanto maior o seu universo de informações, menor, de certa forma, é a sua incerteza. Então, o que a gente tem vivenciado é isso, a certeza sobre o processo de mudança climática, ela vem se consolidando cada vez mais, né? E isso tem até agora, nessa COP aqui, a WMO lançou o State of the Climate, né? Vai sair, na realidade, mais para frente. Hoje de manhã, o Global Carbon Project lançou o balanço de carbono desse ano, e a gente está emitindo bastante ainda, né? Então, se a gente vê a curva de temperatura, ela vai muito alinhada com a curva de emissões, né? Então, a mudança na composição da atmosfera é a mudança que define, na realidade, a
mudança na temperatura. Uma mudança na temperatura do meio muda o balanço climático, né? Então, toda a dinâmica climática do planeta está associada à mudança de temperatura. Você tem mais energia no sistema, né? E aí a gente vai constituindo essas ferramentas. A gente olha no mapa à direita, a gente vê cenários distintos, né, de diferentes temperaturas. E um aspecto que é um pouco preocupante é que a gente está seguindo a trajetória daquele terceiro cenário ali de chegar em 3 graus em 2100. Né? 3 graus em 2100 é uma mudança em termos de quantidade de energia no meio absurda, né? E por conta do que a gente viu até 2024, que deve ser um ano com média de 1,5 graus, né, a gente está antecipando, inclusive, aquele segundo cenário ali. Né. Do lado direito, a gente destacou um pouco a América do Sul, então a gente tem um processo de secamento, vamos dizer assim, né, de seca mais importante no norte da América do Sul, de chuva mais importante para o sul e uma temperatura crescendo a níveis superiores de nível global. Né? Bom, então a gente vai trazendo essas informações para a América do Sul, isso são dados, na realidade, isso não é modelagem, é o quanto a gente vê do lado esquerdo, a temperatura foi acima de uma média no ano de 2000, naquele período ali com relação a uma média histórica, né, em 2023, com relação a 1990 e 2020, e o quanto que tem do lado direito de chuva. Então, a gente está percebendo que no Brasil ali a gente tem um processo do país ficar mais quente e mais seco, e isso a gente vê na região, especialmente na região central da América do Sul. Né? E a gente faz muito dessas análises no INPE também, então a gente vê o Brasil nessa situação. Né? Nos gráficos da esquerda, temperatura e chuva, precipitação aumentando muito no sul, e o que a gente viu, isso aí é uma média, o que a gente viu de evento extremo esse ano foi essa situação numa condição extremada, e a questão de aumento de onda de calor, que é um aspecto para a saúde humana muito importante e que vem aumentando no país. Então, a gente enfrentou esse ano, um reflexo disso foi o nível de queimada, quer dizer, o país queimou muito esse ano, e muito disso está associado a uma seca subsequente, o ano passado e esse ano muito seco e muito quente. Quer dizer, então, isso são as evidências que nos estão mostrando que o clima está mudando substancialmente. E essa questão de justiça climática ela é absolutamente central nesse universo. Né? Ninguém trabalha, não se consegue imaginar a gente trabalhar com mitigação ou adaptação se justiça climática não for considerado. E, na realidade, é alguma coisa que é inerente à estrutura da sociedade. Quer dizer, é um fato que a gente tem que lidar já por uma questão de justiça social, né? Mas é um fato que se agrava diante de eventos climáticos extremos. Né? Então, as camadas da sociedade mais impactadas são as camadas menos favorecidas. E isso aí se reflete também em questão de gênero, questão de raça e tudo mais. Quer dizer, então, esses elementos eles têm que estar incluídos no nosso processo, seja de mitigação e de adaptação. Né? Bom, e aí essa questão de mitigação e adaptação, elas são universos que elas têm que caminhar cada vez mais junto. Inclusive é interessante, a própria COP, ao longo dos anos, ela tinha um viés muito ligado à mitigação, né? E a adaptação veio ganhando espaço de uma maneira muito importante, porque as ações de mitigação não estavam chegando a tempo suficiente para que as mudanças climáticas fossem, de alguma forma, minimizadas. Né? Então, esse universo de adaptação e mitigação, eles têm que andar juntos. Inclusive, são ações complementares. Uma ação de mitigação ela pode ser uma ação de adaptação. E isso dentro do contexto enfim, dos diferentes setores, inclusive do setor de óleo e gás, é super importante. Né? Bom, isso, como eu estava falando, como é que a gente mapeia esse universo em termos de mudança na composição da atmosfera? Obviamente, esse CO2 vem de algum lugar. Né? Os gases que alteram a atmosfera vêm de algum lugar. E a gente sabe que o setor de óleo e gás tem uma composição importante nesse aspecto. Por quê? Tem a energia. O mundo depende de energia para muita coisa. A energia está lastreada, esteve lastreada, especialmente nos últimos anos,
nos últimos séculos, vamos dizer assim, veio de carvão a petróleo, muito em energia fóssil, e essa transformação toda nos levou nessa condição atmosférica atual. Um elemento que é muito importante, nós temos que trabalhar isso nesse processo de transformação, né, para a gente poder ter um futuro resiliente, é que a gente tem uma contabilidade de carbono que ela está dada para que a temperatura fique em 1,5 graus, né? E hoje a gente tem estruturas que estruturas em termos de exploração de combustível fóssil que nos levam a uma temperatura maior que isso, 1,5 vezes esse valor do que já está instalado, né? Então, esse processo de transformação que passa pela questão de adaptação no setor, ele tem que considerar a transformação no seu phase-out do uso, enfim, da contribuição do combustível fóssil nesse contexto todo, né? E aí, quando a gente vai para a adaptação, um aspecto muito importante, né, é a gente mapear risco. Quais são os riscos que estão envolvidos? Isso para a sociedade e para as estruturas produtivas, seja agricultura, seja produção de energia, seja o que for, né, qualquer produção industrial, né? Como é que a gente traz esses riscos dentro de uma medida de perda e de dano e tudo mais, né? Como é que que metodologia que a gente usa? Como é que a gente olha para a questão climática e olha para o risco da mesma forma, né? E que tipo de ferramenta nós temos disponível, né? Dentro dessa história, né, isso já estou quase terminando aqui, a gente propôs, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Rede Clima, uma plataforma que olha para o risco de impacto, né? Então, quando você vai olhar para seja um setor, né, você tem que pegar, quais são os elementos que são críticos para o setor? É uma questão de movimento de massa, é uma questão de, como a Rafaela falou, de vento, enfim, temperatura, né? Se a gente está falando de saúde, se a gente está falando de infraestrutura. Então, cada setor, numa escala regional que a gente tem no Brasil, a gente olhou para os elementos que são centrais para o cálculo do risco, os indicadores que são centrais para cálculo de risco, e a gente fez aí uma proposta de análise de risco hoje nós temos 9 setores, mas tem mais 3, 4 entrando na plataforma, que vão olhar desde zona costeira até saúde, infraestrutura e tudo mais, né? Então, o que a plataforma faz? A gente usa uma ferramenta do IPCC. Então, esse é o link da produção da ciência para a tomada de decisão, seja ela do setor privado ou do setor público, com uma ferramenta que ela tem uma validação, uma robustez científica, né? E todo o setor de produção usa ciência para produzir, a gente sabe disso. Então, a ciência é importante em vários aspectos. Então, a gente fazer o risco de impacto, ele está associado à caracterização da vulnerabilidade, da exposição e que tipo de ameaça climática a gente está falando. Então, essa composição que calcula o risco. Só chuva ou só seca não define necessariamente o risco em si, né? Ela é parte da composição desse risco. Então, essa ferramenta tenta fazer isso e projetar isso com cenários também que vêm dos CIMIPs, né? Os CIMIPs são esforços de modelagem global, climática. E a gente faz isso e dentro desse contexto, essa é a carinha da plataforma, a gente mapeia para o Brasil todinho, município a município, qual é o risco de impacto nesses 9 setores que hoje estão na plataforma e que a gente, como eu disse, vai incluir mais. A gente tem conversado bastante com o setor empresarial também, para olhar quais desses setores são importantes na operação da indústria no país, para que também possam olhar e mapear o risco de impacto dentro desse contexto. E um aspecto importante nessa abordagem é a questão social. Uma boa parte dos indicadores de risco estão associados à estrutura social, né? A capacidade da sociedade ser resiliente àquele impacto, né? E aí tem vários exemplos, eu só citei 2 aí, esse aí é que eu não enxergo lá, mas enfim, esse aí é a capacidade adaptativa que a gente tem no país com relação ao recurso hídrico. Então, você vê que tem regiões, mesmo em áreas que são bastante abundantes de água, você tem uma capacidade adaptativa baixa quando você tem um problema de seca. Por exemplo, a Amazônia. Então, a Amazônia nós tivemos vários problemas de seca. Então, você vê municípios que eles têm uma capacidade adaptativa muito baixa,
né? E isso por conta da estrutura, enfim, do mecanismo que a sociedade tem para ser resiliente àquilo. Então é isso, eu queria agradecer muito bom, tem algumas reflexões aí, mas eu não vou lê-las, mas muito disso aí passa de como é que a gente estrutura a sociedade de uma maneira integrada, e debates como esse, trazendo diferentes setores, é central para isso, e para que a gente possa avançar como sociedade na resiliência a um clima que realmente está mudando, e a gente tem que fazer tudo para que ele não mude tanto. Muito obrigado, e eu fico à disposição para perguntas. Obrigado. Jean, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns. Eu acho que você colocou um ponto que é muito importante, a conexão entre a ciência e o setor privado. Eu acho que quando a gente fala de adaptação, essa é a chave, esse é o link, e a plataforma Adapta Brasil, ao meu ver, é pioneira nesse processo, é uma ferramenta que consegue consolidar, integrar, né, e disseminar todos esses riscos climáticos e possibilitar essa análise efetiva das mudanças, dos impactos das mudanças do clima. Então, a CNI, né, como a gente tem trabalhado com o INPE, para mobilizar o setor industrial, capacitar o setor industrial para a utilização dessa plataforma. A Petrobras é uma grande parceira nossa nesse processo. Então, parabéns, eu acho muito importante essa... E aí, eu acho que eu vou trazer um pouco agora uma especificidade, né, do setor de óleo e gás. Yurik, você representando a Associação Global da Indústria do Petróleo e Gás, que é uma associação que tem um forte envolvimento, uma liderança no envolvimento com agências, né, do IPCC, da ONU IPCC, a MOU, a IMO, desculpa, o PNUMA, que são agências também que trazem essa questão da ciência como uma prioridade, digamos assim, né? Então, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho para a gente, inclusive tendo esse olhar, né, como o Jean apresentou no início, esse panorama global da mudança do clima, como que o setor tem trabalhado com isso, nessa perspectiva global, quais são os principais riscos que já foram mapeados, e como que o setor vem trabalhando com isso, quais são as principais estratégias. Então, por favor, muito obrigada pela sua participação. Thank you so much for the invitation, especially to CNI, but also to Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu estou com a IPECA aqui e queria apresentar um pouco essa instituição. Como mencionado antes, a IPECA foi fundada há 50 anos, então celebramos o nosso aniversário esse ano, e isso veio de um programa do meio ambiente da ONU, PNUMA. E esse mandato era falar com toda a indústria, não com empresas em particular, mas com a indústria. E foi assim que a IPECA foi fundada. Através desse relacionamento, nós acabamos sendo parte de uma série de órgãos e convenções. Nós participamos das COPs desde 95, portanto, é um grande tópico para nós, mas não seríamos o que somos sem os nossos membros que nos apoiam em todos os nossos desafios. Temos mais de 50 empresas parceiras, grandes empresas internacionais e um número cada vez maior de empresas do setor de petróleo e gás, como a Petrobras, sendo uma das principais nesse espaço. E, portanto, recebemos grande apoio da indústria nesses tópicos. Um deles, a mudança climática. Temos uma abordagem holística para tratar de todos eles. Consideramos não só o clima, mas também a natureza, a biodiversidade, as águas, o espaço marinho. E o componente social de tudo isso. Ou seja, responsabilidade social, direitos humanos, transição justa, considerando também a sustentabilidade em geral. O que acontece na cadeia de suprimentos, como se dá a sustentabilidade, por exemplo,
das energias alternativas. E em todos esses aspectos, a adaptação tem um papel muito importante. E temos analisado esse assunto há alguns anos, mas esse ano em particular temos sido mais ativos nesse tema. Começamos com um workshop científico para entendermos onde estamos do ponto de vista da adaptação. O Jean acabou de mostrar alguns números aqui e temos um dos principais autores do IPCC como parte de um grupo de trabalho que discute a nossa visão com os membros e reúne os membros para discutir o que a adaptação significa para nós, para os membros. Nós trazemos essa discussão para o cerne de tudo que fazemos, tentamos entender onde estamos mais avançados e onde ainda temos que tratar desses assuntos. Tivemos a sorte de ter a Petrobras falando um pouco sobre a sua estratégia, como estão respondendo a tudo isso. O Eric vai falar mais sobre isso, tenho certeza. Mas tem a ver, portanto, com essa discussão, trazer os fatos para a mesa e colocar todos os stakeholders para discutir o que vamos fazer como indústria. Não fazemos essa discussão em silos, mas sim de maneira holística, tentando entender o que significa a adaptação do ponto de vista social. Como que você trabalha com as comunidades, como que você trabalha com as cadeias de suprimento, ou seja, com as outras empresas que são parte das suas cadeias. Não podemos perder isso de vista. Às vezes, nós nos distraímos dando foco somente a um tópico, mas quando pensamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há 17 objetivos, um deles é a mudança climática, há muitos outros relacionados, por exemplo, a tópicos sociais, ambientais, dentre outros. E a adaptação faz parte disso. Agora, tratando da parte da natureza, da perspectiva da nossa indústria, a natureza tem um papel importante. Nós queremos garantir a proteção do meio ambiente, da natureza como um todo, e é um foco cada vez maior nas soluções baseadas na natureza, diante da mudança climática. O papel que ela tem para compensar as emissões de carbono, e é claro que isso tem um papel imenso na adaptação. Quando você tem soluções baseadas na natureza, você pode garantir a proteção da natureza enquanto você se adapta a um clima que muda. E quando falamos de sustentabilidade no geral, as empresas não só respondem a isso porque são afetadas pelo tópico, mas também porque estão buscando mais informações. Querem entender como que a nossa estratégia climática se relaciona com o mundo que está mudando. Cada vez mais isso tem sido incluído em relatórios sobre os padrões da indústria. A indústria tem tratado muito mais sobre esse tópico nos seus relatórios financeiros, nos seus relatórios de sustentabilidade, tudo isso tem sido feito. A IPECA tem publicado diretrizes para a indústria há mais de 20 anos, e esse certamente é um tópico que orientamos as empresas, né, no início da sua jornada ou no meio, onde quer que elas estejam na jornada, dando aí diretrizes e comunicando com o público, nos comunicando com os investidores, para que estejamos prontos para enfrentar os riscos futuros. Realmente, Muito. pontos. Thank you. Can you listen me? Yeah. Eu acho que um dos pontos muito interessantes que você colocou justamente essa importância da integração dos temas, né? Apesar da mudança do clima ser a chave daqui do processo, existem outras temáticas inerentes que fazem parte dessa atuação que precisam ser consideradas. E é muito importante esse trabalho de vocês da associação, porque vocês envolvem, na verdade, agências que são extremamente relevantes nesse processo, trazendo dados científicos e trazendo informações para que as empresas consigam se preparar.
E isso é muito importante quando a gente começa a trazer realmente a conexão da ciência com o setor privado e dessa liderança global que vocês atuam, né? Eu acho que agora a gente começa a entrar um pouco no Brasil, né? Vamos descendo, né, um pouco ao nosso diálogo. Eu vou convidar a Adriana para fazer uma apresentação para a gente. Ela é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o ministério que está coordenando a elaboração do Plano Clima, que é um dos instrumentos da Política Nacional de Mudança Climática. E o Ministério enfrenta um grande desafio, né, que é integrar planos setoriais. A gente está comentando aqui justamente um dos principais pontos é a integração, a importância da integração para que a agenda de adaptação realmente seja uma agenda efetiva, saia do papel, né, se torne realmente algo implementável, e por isso que a importância da gente conseguir integrar setores que são estratégicos, né? E não só setores, temas, né? A gente pode falar que são setores, são temas, mas que todos têm uma relação com a mudança do clima, todos são impactados pela mudança do clima e se relacionam. Então, tem que ter esse olhar integrado para otimizar os esforços para chegar para alcançar, digamos assim, com mais efetividade essa resiliência climática. Então, vou convidar você, Adriana, para apresentar para a gente um pouquinho como é que vocês estão trabalhando, né, e como que a indústria também está inserida nesse processo. Obrigada. Olá, boa tarde. Em nome do Ministério do Meio Ambiente, eu queria agradecer o convite feito para que a gente pudesse estar compartilhando com vocês aquilo que nós temos construído no âmbito nacional em termos da nossa política de adaptação à mudança do clima, né? E o intento é exatamente como está escrito ali, fazermos uma política que tenha a cara do Brasil. Isso é um desafio muito grande, porque a gente tem que envolver diversos setores, diversos atores, mas o que temos conseguido, né, porque nós estamos em consulta pública, é exatamente fazer uma estratégia nacional que tenha a cara do Brasil. E eu queria compartilhar com vocês exatamente esse processo de construção, todo esse processo onde nós estivemos envolvendo não somente setores do governo, mas atores da sociedade civil, do setor privado, exatamente para que pudéssemos construir uma estratégia para o país que realmente desse conta dessa problemática que a gente tem para poder enfrentar a mudança do clima no país. Oi? Bom, a Estratégia Nacional de Mudança do Clima, de adaptação, na realidade, ela está inserida no Plano Nacional de Mudança do Clima, que é constituído por duas estratégias, uma estratégia de mitigação e uma estratégia de adaptação. Ambas com planos setoriais, e no caso de adaptação nós temos planos temáticos também, e para mitigação nós temos 7 setores representados aqui, onde a gente vai por agricultura, uso da terra, cidades, energia e mineração, indústria, resíduos e transportes. Para a adaptação, o nosso desafio ele é enorme, e nós começamos com 15 setores, e no decorrer do processo, percebemos a necessidade de incluir mais um setor, exatamente porque os dois setores de agricultura e a segurança alimentar não estavam suprindo a necessidade que o setor de agricultura familiar precisava. Então, recentemente, nós colocamos mais um plano, que é o plano de agricultura familiar. Então, hoje nós temos 16 planos setoriais e temáticos. Toda essa estratégia, ambas as estratégias, né, ou seja, o próprio plano clima, ele vai ser perpassado por estratégias transversais para a ação climática, que envolve transição justa, impacto socioeconômico, meios de implementação, educação e a questão de monitoramento, gestão e avaliação e transparência. Como eu falei há pouco, a estratégia nacional, com toda aquela parte geral, né, do processo, daquilo que a gente precisa para construir os planos setoriais, ela se encontra em consulta pública e era para terminar hoje, e eu soube ainda há pouco, de última mão, que foi estendido o prazo até o dia 25. Então, fica tranquila, Rafaela, que vai dar tudo certo. Então, aos brasileiros que estão aqui,
nós temos, né? Vocês têm até o dia 25 para acessar a plataforma. Você pode direcionar o seu celular para esse QR Code e acessar a plataforma para contribuir para a Estratégia Nacional de Adaptação. Toda a contribuição vai ser avaliada uma a uma, né? E aquilo que a gente puder incorporar à estratégia será incorporado. O que não pudermos, justificaremos o porquê não foi possível, mas a gente incentiva a todos a participar desse processo de construção, que é de todos, tá? Bom, o Jean falou há pouco sobre a importância da questão da justiça climática. Nós sabemos que no Brasil nós temos uma diversidade muito grande e não poderíamos de maneira nenhuma desconsiderar essa diversidade. Então, pensar em adaptação no país, a gente não pode fazer um plano, uma estratégia nacional de adaptação, sem considerar essas diferenças. Então, quando nós pensamos em 16 planos setoriais e temáticos, nós entendemos a necessidade de ter como eixo orientador exatamente a justiça climática. Então, pensando que nós temos variações climáticas, impactos da mudança do clima, que atinge a todos, sim, porém de maneira diferenciada, nós entendemos que precisamos de respostas que sejam feitas de maneira abrangente e sensível às particularidades de cada comunidade, de cada setor, de cada região, exatamente observando essa intersetorialidade do próprio problema. E daí a gente precisa pensar nesse enfoque plural e buscando realmente incluir os diferentes recortes, como classe, raça, gênero, além também de povos e comunidades tradicionais, bioma, juventude, dentre outros. E, pensando em justiça climática, nós buscamos dar a perspectiva de gênero. Então, para todos os setores, todos os 16 setores receberam a orientação ao longo do processo para que considerassem em suas ações, considerações e ações que considerassem a perspectiva de gênero. Então, a justiça climática ela foi trabalhada nesse aspecto também. Só para vocês terem uma ideia acerca do processo de participação, né, que nós buscamos fazer desde o ano passado, que foi um trabalho iniciado em agosto do ano passado. Até o momento, a gente envolveu mais de 4.000 pessoas. 700 instituições nesse processo todo de construção do Plano Clima Participativo e mais de 34 eventos foram organizados pelo Grupo Técnico Temporário de Adaptação. Então, se vocês olharem os números ali, nesse 1 ano de trabalho, 1 ano e alguns meses de trabalho, nós já envolvemos muitas pessoas, muitos setores, conversamos com muita gente, exatamente para que a gente pudesse construir essa estratégia de maneira que todos se sentissem parte desse processo de construção. Só uma das imagens, né, que a gente tem desse processo de conversa com os diferentes setores, essas imagens que vocês têm aqui na tela, foi um trabalho, um evento realizado em São Paulo, onde se conversou com o setor privado. Foi extremamente produtivo, a participação extremamente ativa, e todos aqueles insumos e sugestões que foram feitos naquele momento, eles foram acatados pelo plano, e, como vocês viram, nós temos um plano setorial de indústria que também inclui mineração. Então, mineração está sendo considerado no plano de indústria, e esse foi um dos momentos que nós tivemos de conversa com o setor privado e também com a indústria. O Jean falou há pouco também com relação à importância da ciência nesse processo de tomada de decisão. Então, todo o plano clima, toda a estratégia nacional, todos os planos setoriais, eles foram elaborados, têm sido elaborados considerando a melhor ciência disponível. Então, se nós formos pensar em termos de referência na literatura científica, nós usamos mais de 1.000 referências só para a construção desse plano. Então, em todo o tempo, as atualizações estavam chegando e nós estávamos considerando isso nesse processo de construção. Então, todos os setores, eles foram instigados a buscar na literatura, a estar se atualizando sempre para que realmente nós tivéssemos um plano com uma robustez científica muito grande. E cada plano setorial,
ele foi construído, elaborado, considerando o que a gente chama de ciclo da adaptação, que são quatro etapas que nós temos pactuados no âmbito da UNFCCC, que é exatamente um processo de você ter um planejamento por completo, onde a gente avalia, primeiramente, os riscos, os impactos e as vulnerabilidades de cada setor. Partimos para planejar quais ações nós vamos propor para resolver os problemas que foram identificados. Entramos no processo de implementação e fazemos o monitoramento. Então, todos os setores eles passaram por essas fases, né? Nesse momento, eles estão entregando o seu plano setorial. A ideia é que a gente coloque os planos setoriais em consulta pública no início de dezembro. A ideia é que seja dia 9, mas estamos torcendo para que essa data funcione. E, então, a princípio, realmente, o plano é que que os planos setoriais entrem em consulta dia 9 de dezembro. Eu não vou entrar em detalhes acerca dessas imagens, mas apenas para dar um destaque de que foram consideradas as mudanças observadas que têm acontecido no nosso país, mas também olhando para o futuro. Por isso, nós podemos trabalhar com os cenários de mudança do clima no futuro, onde a gente pode identificar as tendências sobre a mudança do clima aqui para o nosso país. Está pequenininho, estou que nem um Giano, não estou conseguindo ler aqui, mas vocês conseguem ler melhor do que eu. Dá para vocês entenderem as tendências que foram indicadas no nosso plano. Só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente tem sofrido no nosso país, e por isso a gente precisa pensar em adaptação de uma maneira realmente integrada, e não somente no âmbito do meio ambiente em si, mas pensando naquilo que a gente tem perdido no nosso país. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 10 anos, mais de 400 bilhões de reais em perdas materiais e prejuízos no nosso país. 86% dos municípios brasileiros foram atingidos por eventos climáticos extremos, né? E nós temos visto que a tendência disso realmente é piorar, infelizmente. E a gente precisa trabalhar para preparar a nossa população para enfrentar esses impactos que vão vir. Bom, só para a gente ter uma ideia também, a proporção com relação à frequência e à magnitude de desastres que vem acontecendo no país, ela só tem aumentado. E em 2024, a gente tem vivido ainda muitas situações com relação a esses eventos climáticos extremos. Os desafios que nós temos, olhando para a situação que a gente tem no Brasil, temos um desafio imenso para a adaptação, pensando que nós vamos ter uma intensificação desses desastres, né, causados por esses eventos climáticos extremos e, consequentemente, aumento de doenças, por exemplo. Né? As pressões da mudança do clima elas se sobrepõem às dimensões estruturais de pobreza, desigualdade socioeconômica, segregação socioespacial das cidades. Então, tudo isso precisa ser considerado na hora que nós vamos pensar em adaptação. E isso é um desafio muito grande, pensando que a gente tem um país com dimensões continentais, com uma diversidade enorme, como eu falei há pouco. E pensando em todos esses aspectos, né, todas essas características que nós temos no nosso país, foram traçadas 13 diretrizes para essa Estratégia Nacional de Adaptação, onde os objetivos que foram pensados, os planos setoriais, eles buscam seguir essas diretrizes. E vão desde o próprio considerar a promoção do desenvolvimento sustentável, até garantir a flexibilidade e adaptabilidade das próprias estratégias e revisões da nossa política, e considerando, claro, justiça climática, biodiversidade, tudo isso. Vamos lá. São 9 objetivos nacionais. O objetivo geral do plano é exatamente orientar, promover, implementar e monitorar ações coordenadas que visem a transição para uma economia com emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050 e a adaptação à mudança do clima de sistemas humanos e naturais por meio de estratégias de curto, médio e longo prazo à luz do desenvolvimento sustentável e da justiça climática. Então, trabalhamos com 9 objetivos nacionais, onde cada plano setorial ele precisa pensar e trabalhar em cima de pelo menos um desses objetivos para que a gente alcance o objetivo maior do plano.
Cada plano setorial ele foi orientado a seguir uma máscara de trabalho, como a gente diz, né? E vocês vão ver, quando entrar em consulta pública, que cada plano ele possui 5 capítulos, onde a gente buscou trabalhar com o contexto setorial, os principais riscos, a adaptação, quais as ações que vão ser propostas, a própria gestão do plano e as considerações. Essa estratégia de cada setor, em todo o tempo, a gente foi percebendo que começamos com uma cara de trabalho, e, à medida que o setor ele foi se descobrindo e vendo as suas necessidades, ele foi exigindo da gente, olha, precisamos de mais interação. E aí, tivemos que promover mais momentos de interação. E a descoberta de que o meu setor depende do seu para poder alcançar suas metas se tornou cada vez mais forte nesse processo de construção. Então, se você olha, por exemplo, para o setor da indústria, ele precisa caminhar muito de perto com biodiversidade. Não dá para você olhar de maneira diferente, precisa caminhar com recursos hídricos, porque como vai produzir? Então, a cada momento de construção, os setores foram pedindo esses momentos de interação e muitas coisas interessantes foram surgindo. E eu participei do primeiro Plano Nacional de Adaptação do país, e é interessante ver essa evolução, né, nesse processo de entender a necessidade de cada setor realmente internalizar no seu processo de planejamento a importância da questão da mudança do clima. Então, ver essa necessidade sendo incorporada em cada um desses setores, realmente foi um ganho que a gente teve ao longo desses 10 anos. Só para você, eu vou passar por aqui, que a gente já falou. Só para mostrar rapidamente, para não passar, eu volto para cá. Dentro da estratégia nacional, vocês vão encontrar, além de aspectos voltados para a questão da identificação da vulnerabilidade, como é que está o clima do país hoje e as perspectivas de futuro, nós temos também a identificação de como vai ser esse processo de governança federativa dentro, na implementação do plano. Uma coisa que eu esqueci de falar no início é que esse plano ele tem um horizonte temporal de 12 anos. Então, é um plano que a cada 4 anos será revisto e ele exatamente pega ciclos da NDC. Então, a ideia é que, ao longo desses 12 anos, a gente tenha esses 3 ciclos aí alcançados e que, ao final, a gente realmente alcance a resiliência no nosso país. Na verdade, não somente ao final, né, mas nesse processo. Meios de implementação também são abordados no plano. A participação da sociedade civil, o setor empresarial e da própria comunidade científica, e também a questão do monitoramento e avaliação. Então, todo esse processo de construção também precisa trabalhar com essa questão da gestão do conhecimento e transparência, é algo que vai aparecer também no plano, e a ideia que realmente a gente tenha, e a gente acredita que a gente conseguiu fazer isso, é realmente ter um plano que tenha a cara do nosso país. Então, muito obrigada pela atenção e a gente está aí à disposição para responder perguntas que surgirem. Obrigada. Obrigada, Adriana. Essa questão do monitoramento é muito importante, né? A gente tem acompanhado as negociações aqui na COP, em especial do artigo 7 do Acordo de Paris, que trata sobre a meta global de adaptação. E o principal ponto atual, né, Adriana, até me corrija se eu estiver errada, são os indicadores. Então, está sendo construído, elaborado, enfim, mapeado indicadores que consigam efetivamente fazer o monitoramento, né, para entender e mensurar o alcance das metas dos países. E entrando nessas discussões de monitoramento, dos principais pontos que os países têm colocado é a importância desses indicadores serem pautados na ciência. Né? Muitos países têm trazido isso na mesa, a importância da ciência está relacionada com os indicadores, então, monitorar é muito importante. E quando eu falei que a Adriana tinha um desafio, não estava mentindo, né? O desafio é enorme, a gente está falando de 16 setores, cada um desses setores com realidades diferentes, desafios enormes, e para a indústria não é diferente. Né? A gente está num país continental, com uma especificidade enorme de setores, de cadeias de valores e diferentes, enfim, que demandam, na verdade, uma cadeia de valor extremamente heterogênea, diversificada,
Então, a gente tem tentado minimamente trazer o pleito da indústria nas discussões do plano indústria, especificamente na parte, né, do setor industrial. A Petrobras é uma grande parceira nossa, tem trazido informações, tem efetivamente contribuído, trazendo justamente a experiência da Petrobras, que é uma empresa avançada nas discussões em relação à adaptação. Claro que tem seus desafios, como eu comentei no início, mas são desafios inerentes à agenda da cadeia, enfim, toda a indústria vai passar por isso, necessariamente. Mas, por ser um setor, uma empresa extremamente avançada, ela tem estratégias muito robustas, que, inclusive, podem ser compartilhadas com outros setores, com outras empresas, e não somente as estratégias, mas, principalmente, questões da própria informação, que é o que a gente estava falando, os riscos climáticos, enfim. Então, Éric, eu vou passar a palavra para você trazer um pouquinho dessa experiência da Petrobras nas vias de adaptação. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Obrigado a todos. Pessoal, é um grande prazer estar aqui. Assim, acho que eu fico muito feliz, assim, até antes da gente encerrar, só da gente ter conseguido reunir essas visões diferentes aqui. Feliz de verdade aí, assim, né, imaginar que a gente está aqui conseguindo conversar com a lógica desde a ciência do clima, né, com o Jean apresentando aí tudo que está de fato acontecendo e que de fato norteia essa nossa discussão, né? Eu acho que a Adriana foi muito feliz, né, assim, o quanto que o Plano Clima Brasil, adaptação e mitigação, considera a ciência do clima como base, né, os desafios ali, quando a gente olha tudo que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista dos eventos, né, de impacto, aí, de necessidade de adaptação crescente. Então, acho muito feliz nesse sentido. Ter aqui também a IPICA é muito importante para a gente, assim, assim, uma instituição muito séria, que a gente tem muito respeito e muita admiração. Essa neutralidade, essa visão aí na linha de trazer as melhores práticas, de dividir o que tem de melhor aí, né, e de buscar o que tem de melhor de todas as empresas do setor. Acho que é uma coisa muito bacana. A gente tem sempre o prazer e sempre a oportunidade, né, essa grande honra de ter a IPICA aqui participando com a gente. Então, fico muito feliz pela presença de vocês. Eu não sei se o desafio é mais fácil agora, por já terem sido apresentadas muitas coisas interessantes aqui, ou mais difícil de tentar manter o nível. Então, vou tentar aqui, até pela questão do tempo, né, fazer links com algumas coisas que foram apresentadas aqui, como é que a empresa tem tentado, de alguma maneira, não à toa, nessa discussão, de se integrar nesse meio. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente não pode trabalhar um nível de adaptação isolado, é uma empresa grande demais, uma empresa que tem ativos representativos, né, em várias cadeias, você comentou, Rafa, cadeia de valor, né, a importância da própria CNI também coordenando todo esse trabalho. Não à toa, a Rafaela está aqui sendo a nossa moderadora, porque a gente enxerga essa capacidade da CNI de conectar, né, esses vários meios também. Então, a gente, de fato, conseguir atuar dentro desse país, desse grande país, com esses grandes desafios. Vou começar, então, fazendo o link aqui até com o que o Jean apresentou aqui em relação aos desafios, né, mostrou ali a questão da própria emissão do setor energético, né, como um grande, né, importante participação do share aí do mundo. No Brasil é um pouco diferente, a gente tem um setor de energia com nível menor, né, de participação desse share, mas não por isso, né, de forma alguma, a gente não tem que tomar ações. Então, assim, fico muito feliz aqui dentro da companhia. Estou com a Fernandinha aqui junto com a gente, que coordena a parte de mitigação dentro da empresa, de operações. A gente tem aí resultados muito importantes dentro da companhia nos últimos anos, né? A gente reduziu as nossas emissões absolutas de 2015, primeiro ano aí do partir do momento que você fez a base, né, do Acordo de Paris, em 40% das nossas emissões absolutas, mesmo tendo, inclusive, aumento, né, de atividade em várias elos da nossa cadeia. E a gente também tem aí reduções muito importantes, como, por exemplo, da parte de metano, sem falar em intensidade de IP e de outras coisas, mas o foco aqui não é mitigação, é adaptação. É só para dizer que, de fato, não dá para você ignorar, tem que fazer os dois ao mesmo tempo, como o Jean apresentou, então era mais para fazer esse link. E dizer que, na parte de adaptação, a gente tem feito um trabalho, não é de agora, na verdade, é um trabalho já de década aí também, desde os momentos em que, na verdade, a ciência climática, os dados do IPCC não eram tão discretizados, então a gente conseguiu fazer isso com muita colaboração e apoio do meio científico. Então, a gente vem desenvolvendo trabalhos muito fortes, assim, com universidades de todo o Brasil, na linha de discretizar, de trazer para um detalhamento maior regional os nossos modelos aqui. Então, não só o INPE é um grande parceiro, né? Nós somos grandes fãs, na verdade, do INPE, mas, na verdade, tem várias outras parcerias aqui com institutos de conhecimento, de academia dentro do Brasil. E, com isso, a gente conseguiu desenvolver duas frentes, que eu acho que é onde a gente tem aí maior avanço, e onde, inclusive, aí, fazendo o link aqui com a Yurika do painel, né, da discussão que houve lá na IPICA, que a gente pôde participar, a gente tem duas frentes no avanço mais forte, assim, da companhia, onde a gente, inclusive, se entende, né, não digo necessariamente referência internacional, talvez seja um pouco forte, mas que a gente está avançado e a gente tem condições de discutir de forma mais eficiente, aí, que é a discussão da parte toda oceanográfica. Então, a gente vem trabalhando, né, desde agora o IPCC está no R6, já com nível de detalhe maior, mas até mesmo antes disso a gente já conseguia fazer, né, com toda a colaboração, como eu falei, da academia, um nível de detalhe que nos permite enxergar o quanto que a questão toda de ondas, de velocidade de vento
e de correntes afetam os nossos ativos offshore. Então, a gente tem um pareto dessa atividade, basicamente na parte do nosso sudeste, né, onde tem 96% das nossas operações. Então, a gente faz uma análise bem forte em relação ao impacto dessa questão toda, né, de mudanças climáticas, de eventos extremos nas nossas operações, né, no como é que isso poderia afetar as nossas atividades offshore, no caso do upstream. E no caso do downstream, a gente tem uma análise também muito forte em relação à gestão de recursos hídricos, considerando a necessidade de recursos hídricos. Nós, como captadores, aí nós temos vários planos, inclusive na parte de SMS, né, de ser, na verdade, agora utilização de água, na verdade, líquida negativa, a gente devolver para o meio ambiente. São vários aí das nossas ambições que a gente tem, já anunciadas desde o plano passado em relação a essa questão de uso, né, de recursos hídricos, mas o desafio que é usar esses recursos hídricos no meio aí de uma série, né, de outras atividades industriais de subsistência humana, né, de fato, de utilização da água, e como é que a gente consegue fazer isso. A gente também tem um trabalho muito interessante nesse sentido e tem aí gerado, através desses dados, o foco, quando a gente faz aí análise junto com os dados do Adapta Brasil, do INPE, a gente consegue chegar exatamente quais são as unidades que a gente tem que ter o maior acompanhamento, né, o maior foco em relação às nossas atividades do downstream. Então, essas são as duas frentes que a gente tem mais avançado, que a gente tem discutido, tem dividido, inclusive, com a indústria internacional, na linha das boas práticas e do avanço. Né? E a gente, ao mesmo tempo, está sendo desafiado por tudo que está acontecendo. Né? Acho que todo mundo aqui já tratou um pouquinho da aceleração da questão dos eventos aí, né, extremos. E a gente tem, por exemplo, 3 grandes eventos que aconteceram nos últimos anos que nos desafiaram, que é exatamente o caso do Rio Grande do Sul, é emblemático, eu não preciso entrar aqui em detalhe, né, da calamidade. Né, e a empresa muito desafiada não só na continuidade operacional dos seus ativos, mas também de como é que ela se envolve com a sociedade por ser uma grande empresa. É impossível a Petrobras ignorar, né, de que existe um extramuro, de que existe toda uma sociedade impactada e como é que a gente reage a isso. Então, não só garantindo a quantidade operacional do nosso ativo, que gera, né, energia para as pessoas continuarem se movimentando e continuarem gerando, né, as suas atividades econômicas, mas também o impacto social que a gente precisa, de alguma maneira, né, estar ali acompanhando. Então, assim, a gente foi muito desafiado, a companhia atuou de forma muito forte na ação do Rio Grande do Sul, com apoio às pessoas, com apoio às unidades, emprestando equipamentos, né, dando todo o apoio necessário. E isso mostrou para a gente a importância da gente ter esse plano bem constituído, olhando também aspectos como, por exemplo, enchente, que era um item que não estava necessariamente nesses 2 que eu falei, onde a gente tem um maior nível de detalhe. Então, isso gerou para a gente realmente um olhar muito importante. Além desse, a gente teve 2 outros eventos importantes. Né? A gente tem questão de deslizamento de terra, que vira e mexe podem impactar os nossos dutos. Né? Tem uma situação muito importante, a gente tem dutos que levam, né, petróleo, por exemplo, para as nossas refinarias de São Paulo, que são super relevantes. A gente teve situações de deslizamento próximos. A gente já tinha um plano de contenção, de operação, então não afetou a unidade, mas, de fato, mostrou aí o quão importante tem acontecido. Realmente foi aquele caso lá, né, da questão do deslizamento lá no litoral paulista, o quanto isso, de fato, gera riscos à nossa atividade, que a gente também tem que olhar, por exemplo, essa parte de deslizamento. E o outro fator foi lá na Amazônia, na nossa operação, né, dos nossos ativos, em que a gente teve também uma questão da seca, aí, uma outra atividade completamente diferente, que impactou aí a questão, né, do offload, né, da gente poder, de alguma maneira, aliviar a operação, né, da nossa planta de Urucu, e a importância, a necessidade que a gente tinha de continuar entregando o produto, que no caso é o gás, para as térmicas rodarem, é super importante, energia, né, das pessoas, e a necessidade que a gente teve. Então, teve toda uma logística especial para manter a operação, para a gente poder aliviar o GLP e, com isso, também aliviar e continuar operando o nosso gás. Então, é só para mostrar que, de fato, é uma realidade, está acontecendo, e a gente está, exatamente por causa disso, montando um plano onde a gente pretende acompanhar, você mostrou ali, Adriana, as várias vertentes ali, né, de onde a gente pode ter risco climático. Então, você comentou ali seca, enchentes, ventos. Então, o que a gente está fazendo agora, e aí a gente teve, inclusive, o prazer, né, de ter o MMA aqui com a gente no lançamento, né, dos workshops internos, para a gente poder acompanhar, envolver todos os ativos industriais da companhia, nessa visão da gente expandir essa fronteira de hoje, que a gente tem grande foco em 2, né, grandes pontos desse, para mais de 10 pontos, que é o que a gente está montando agora no que a gente está chamando de primeira versão do plano de adaptação integrado. A gente já trabalha, né, os riscos físicos há muito tempo na empresa, detalha isso, coloca isso de forma transparente no nosso caderno do clima, mas a gente esticar, expandir isso para uma série de outras atividades dentro da companhia. Tá? Então, a gente está muito empolgado com esse trabalho, inclusive queria aqui, né, reconhecer o trabalho, né, do nosso time. A gente tem uma coordenadora de adaptação, que é a Clarice, que é uma pessoa super fera, que vem do SEMPS, que conhece, que interage muito ali com a Rafa. A gente tem a Ana, tem Vini, tem todo um time pronto e muito ávido a montar esse plano, que não vai só olhar a questão do impacto dos nossos ativos, mas vai olhar também essas questões, como eu falei, primeiro da continuidade operacional. Então, a gente está envolvendo nosso time de riscos internamente, nosso time de SMS,
o nosso time de RS, vários outros times dentro da companhia, os vários ativos da companhia de upstream, de downstream, de gás e energia. Está todo mundo envolvido para conseguir montar esse grande plano alinhado com o que a gente tem feito do ponto de vista de ciência. Então, por isso, não à toa, a gente tem sempre chamado o INPE. A gente usa muitas interfaces do INPE, muita base de dados do INPE, é uma base incrível. É aquele mapa do Brasil ali, a primeira vez que eu me envolvi com esse assunto, eu falei, caramba, que legal, não conhecia, né, um assunto vindo da área de estratégia da empresa, não tenho muito tempo na área de clima. E eu fiquei impressionado assim, com o nível de dado de discretização que a gente consegue chegar com a plataforma. Então, assim, a ideia é a gente trabalhar de forma integrada. Por isso, eu reforço aqui a felicidade de estar com esse conjunto de pessoas aqui com visões tão diferentes e a gente está podendo conversar. Então, é isso, tá, gente? É dizer que a gente está fazendo um trabalho, não é só mitigação, tem adaptação também, tem resiliência dos nossos ativos, mas a gente entende, pode, quer fazer mais, e não à toa a gente está aí lançando aí à frente de ter esse plano de adaptação mais firme. Tá? Obrigada, Eric. Realmente, eu acho que a Petrobras é um grande modelo a ser seguido no sentido do que a gente está falando aqui, né? Integração, extramuro, comunidades, o que a gente estava comentando aqui, já essa importância de ter esse olhar estratégico para dentro e para fora, pensando numa cadeia de valor, trazendo o território onde essa indústria está inserida e tendo toda essa articulação, digamos assim, e a troca de experiências, e a troca de dados, né, de custos. Eu acho que todo esse modelo, ao ser alcançado, vai ser o meu ponto de provocação agora, né? Acho que, para a gente finalizar nosso painel, eu vou trazer uma pergunta provocativa. E eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho para mim, porque a gente está falando muito da integração, né? A importância da integração, a importância da gente ter segmentos, a importância de a gente ter setores econômicos nessa agenda, a importância de a gente ter um território bem definido, onde ele vai ser, né, tratado nessa agenda de adaptação, mas existem desafios em relação a isso. Então, eu queria que vocês trouxessem para a gente, existe algum modelo, existe algum modus operandi, né? Como que a gente pode intensificar essa ação colaborativa com todos esses atores que a gente está falando? Que, por exemplo, nessa mesa, a gente tem diversos segmentos, né? A gente tem uma avaliação, um cenário, uma perspectiva empresarial global, a gente tem uma perspectiva empresarial nacional, a gente tem a ciência, a gente tem um órgão implementador de política pública. Então, assim, só nessa mesa a gente tem responsáveis que podem e devem atuar de forma conjunta na agenda de adaptação. Que eu tenho certeza que esse tipo de integração é que promove, que consegue realmente promover a resiliência climática. Então, eu queria colocar para vocês essa última pergunta, né, / fala final, para vocês trazerem um pouquinho como é que vocês estão vendo isso, né? Como que intensificar isso? Existe algum modelo, alguma proposta, algum modus operandi? Tá? Eu vou seguir a mesma ordem, então, pode ser? Então, com você, Jean. Obrigado, Rafa. Olha, eu acho que tem um aspecto importante, a gente vindo da geração de informação, né, que é transparência, né? Então, um aspecto que tem sido muito importante nos dados que a gente busca gerar é fazer com que isso seja disponível para a sociedade, seja de acesso amplo e acesso disponível. Quanto mais informação a gente consegue disponibilizar, as ações colaborativas são mais efetivas, né? Isso tem se provado com vários aspectos. A gente faz monitoramento do território brasileiro por satélite, por exemplo, que muitas das ações foram potencializadas no Brasil a partir da disponibilidade do dado, da transparência da informação. Então, isso em adaptação ele é muito importante, porque a adaptação, e eu acho que o Eric trouxe 3 exemplos muito importantes. A adaptação ela é uma ação essencialmente local. Ela tem uma característica regional, ela tem uma forçante que pode ser até global, né? Mas ela tem uma característica ela tem uma forma de ação que é muito local. Por isso que a sociedade, o envolvimento da sociedade é importante, o envolvimento do setor privado, olhando para a sociedade que está a ele associada, é super importante, ao setor, obviamente. E assim, a partir disso, as soluções são também locais. Mas as soluções locais podem ser compartilhadas,
né? Então, no sentido de boas práticas, no sentido de informação, no sentido de compartilhamento. Então, realmente, a agenda de adaptação, a gente tem um problema comum, que é um problema que nos afeta a todos, mas de forma diferente, num aspecto diferente, com uma capacidade de reação distinta. Então, esses elementos eu acho que são muito importantes nessa integração. Então, realmente, é uma ação social, né? É uma ação que parte de um contexto público, privado e da sociedade civil, de alguma forma, buscando soluções que se podem compartilhar. E eu nem acho que isso é utópico, isso, na realidade, é uma necessidade diante de um fato de transformação intenso que nós estamos vivendo, né? Então, essa é um pouco minha leitura nesse aspecto, e que com a experiência que a gente tem dentro do Instituto de Pesquisa, que é um instituto federal, enfim, mas que tem essa questão da disponibilização da informação. Informação em gaveta não resolve muito problema, informação tem que ser compartilhada. In the interest of time, keeping it short, but I think Muito tempo, vou falar brevemente, mas eu acho que a colaboração é muito importante. Isso não é novidade para a indústria. A indústria já trabalha com parcerias, com joint ventures, que é algo bastante normal. Então, eu acho que a regra deve ser a mesma quando a gente pensa em mitigação ou adaptação. Nós não devemos ficar na nossa bolha industrial. Temos que trabalhar também com os nossos clientes em questões aí de descarbonização dos outros setores. E é importante que a gente também converse com eles sobre adaptação. Há paralelos entre, por exemplo, operar uma fábrica uma refinaria e uma plataforma, enfim. Eu estaria disposta a engajar também com outros stakeholders para buscar essas soluções locais que o nosso colega aqui mencionou, envolvendo todas as pessoas que precisam ser envolvidas nesse processo. Construir política pública sem conversar com aqueles que são diretamente afetados pelas políticas, a gente não pode fazer isso sem conversar com eles. Então, para que a gente tenha uma política pública que funcione, eu preciso saber qual é o problema que o setor, que a comunidade está enfrentando. Então, o que nós temos feito e buscado nesse processo todo do Plano Clima, por exemplo, então, assim, não tem uma receita de bolo. Se a gente for pensar em receita de bolo, é chamar o povo para a mesa para conversar, né? Então, vamos conversar, eu preciso entender qual é o seu problema, para que a gente possa usar o conhecimento que nós temos em termos de ciência, ou mesmo conhecimento tradicional, que precisa ser incorporado nesse processo quando você pensa em solução, porque a gente sabe que as comunidades tradicionais vivem mudança do clima há muito tempo e resolveram os problemas de alguma forma. E a gente precisa saber utilizar esse recurso de conhecimento que eles têm. Então, se existe uma receita de bolo, é isso aí, é chamar para a mesa, para conversar, para entender o seu problema, o problema que o setor está vivendo, para que nós possamos construir uma política que funcione, né, e que atenda realmente à necessidade da população, dos diferentes setores, da indústria, da comunidade tradicional, do setor de petróleo e gás, né? Então, para que a gente realmente trabalhe de maneira integrada. Integrar e, eu trabalhar pensando que o outro precisa da minha ação para que ele possa alcançar os objetivos dele, não é uma coisa muito simples, não. Não é. Então, eu preciso entender o outro para poder ajudar o outro. Então, eu não posso pensar que eu vou resolver o problema da biodiversidade dentro do pacotinho fechado da biodiversidade. Eu não posso pensar que eu vou resolver o problema da cidade olhando para dentro da cidade como caixinha fechada. Então, eu tenho que olhar para o entorno, a indústria tem que olhar para o entorno. Então, se eu não conheço, eu não tenho como governo ajudar. Eu preciso conhecer para ajudar. Então, como o Jean falou, transparência é extremamente importante, divulgação de conhecimento, de informação, chamar para a mesa para conversar e fazer uso do conhecimento que a gente tem para que realmente a gente construa uma política climática, uma política de adaptação que funcione para o nosso país.
Bom, acho que depois de tudo que já foi falado aqui, eu acho que vai ser mais simples agora. De fato, faço coro aqui com o que já foi falado antes, não existe essa receita de bolo, não tem fórmula mágica. Dando um exemplo na linha da soma aqui, eu acho que é muito transparência, o Jean comentou isso, eu concordo muito. E eu acho que o reconhecimento que individualmente a gente não é capaz de gerar as melhores soluções sozinhos de forma isolada. Quando a gente olha aquela quantidade toda de fatores de risco, imaginar que você é o grande especialista de tudo é impossível, né? Então, por isso, eu acho que quando fala em colaboração na indústria, por isso eu acho super bacana o trabalho que o CNI toca em relação à questão da indústria dentro do plano de adaptação. Quando a gente teve a oportunidade, por exemplo, de conversar lá no seminário junto à IPICA, a gente apresentou 2 casos e outras empresas apresentaram outros casos que eles fazem melhor do que a gente. E é isso mesmo, é impossível você imaginar que você vai ser o benchmarking de tudo. Então, eu acho que a integração, a humildade de reconhecer de que a gente pode buscar no outro e precisa do outro, porque os elos estão todos ligados. Então, não adianta, num caso extremo desse, a gente está super ali resiliente. Se tiver uma falha no equipamento do lado, se tiver uma falha numa atividade do lado onde que gera insumo para a gente vai parar da mesma maneira. Então, assim, a gente precisa reconhecer que esse trabalho tem que ser feito de forma conjunta, tá? De forma muito respeitosa, de forma muito integrada com os outros elos. Eu acho que esse realmente é o ponto que a gente entende que precisa realmente focar. Tá? Obrigado. Bom, maravilha, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelo convite, Eric, em fazer parte desse painel. Foi uma honra para mim ter vocês aqui nesse momento, especialistas. Parabenizo também pelas iniciativas em cada uma das suas instâncias. Eu acho que esse é o ponto, né? É isso que a gente vai alcançar, digamos assim, né? São segmentos, são setores diferentes, atuando na agenda de clima, cada um com a sua experiência, cada um com a sua expertise e fazendo essa troca, que eu acho que é o mais importante realmente nesse processo. Obrigada, obrigada a todos vocês que ficaram até aqui e a gente se vê amanhã. Muito obrigado aos painelistas. Lembrando que retornaremos aqui ao estande da CNI no dia 15, a partir das 10 horas, com a nossa programação normal.